Amém. Vamos continuar na presença do Pai. Amém? Vamos continuar nosso espírito de adoração. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui. Que esse seja o lugar certo para a tua vida nessa noite. Amém? Que você esteja no lugar certo e na hora certa. Amém. Em nome de Jesus, que você esteja na posição da bênção. Amém? Mesmo sentados, vamos orar mais uma vez. Pedir para que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar nos nossos corações. Amém? Que o nosso coração esteja atento e os nossos ouvidos abertos para a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por mais esta noite, por mais essa oportunidade. O Senhor tem, Senhor, ouvido, Senhor, o clamor do meu coração. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem inclinado os teus ouvidos para tudo aquilo, Senhor, que tem sido colocado no meu coração, porque eu sei, Senhor, que tem vindo do teu trono e tem sido o seu Espírito Santo, Pai, que tem colocado, Deus, esta intercessão. Eu te peço, Senhor, que todos os pensamentos, todas as palavras, Senhor, que foram ditas diante de Ti, durante todos esses dias, que se cumpra hoje aqui, Pai. Sabemos, ó Deus, da responsabilidade, Senhor, de estarmos aqui, do zelo, para ministrar a Tua palavra, Pai querido. O Senhor conhece, ó Deus, e sonda o meu coração. Sabe, Senhor, que faço isso com temor e tremor. E acima de tudo com amor, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, eu te peço e clamo pela Tua misericórdia. São tantas fortalezas, Pai, tantas fortalezas, que aos nossos olhos parece ser impossível. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Eu te peço, Pai, põe por terra, Pai querido, todas as fortalezas que há, Senhor, nos nossos corações. Impede, Senhor, os nossos ouvidos de discernir a Tua voz, Senhor, e ser ministrado pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que a Tua unção venha sobre as nossas vidas, despedace todo o jugo sobre as nossas almas, Pai. Em nome de Jesus. Sem a Tua graça, sem a Tua unção, Pai querido, nada somos e nada temos. Não viemos aqui, Senhor, para ouvir uma palestra, não viemos aqui, Senhor, para cantar. Viemos aqui para Te adorar, viemos aqui, Pai, para podermos dizer, Abba, Pai. Viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Viemos aqui, Senhor, para Te abraçar. Viemos aqui, Senhor, para dizer que somos gratos por sermos os Teus filhos e por nos receber, ó Pai, na Tua casa. Continua, Senhor, a ministrar. Que nesta noite possamos estar, Senhor, na posição a qual o Senhor nos chamou. Possamos, Senhor, cada vez mais ouvir a voz do Teu Espírito Santo, para estarmos na posição da bênção que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Queria falar um pouco nessa noite a respeito de um tema, não é novo tema, a gente já ouviu falar tantas vezes, né? A posição da bênção. Entender a posição da bênção. Então, uma palavra de um pastor muito conhecido, um estudo, e que gerou, de certa forma, alguns questionamentos, alguns debates, né, no meio dos teólogos, mas que Deus tem confirmado isso e eu tenho vivido isso na minha vida. Amém?
como entendermos a posição e qual é a posição da bênção. E vamos olhar em Eclesiastes 9, verso 11. Eclesiastes 9, 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens do tempo da calamidade, quando de repente cai sobre eles. E aí, ouvindo esse estudo, olhando esse texto, essa contraversão aqui, esse paradoxo chama a atenção, né? Olha o que ele diz. Não é do mais ligeiro o prêmio. Sabe, o homem mais ligeiro hoje do mundo é o Usain Bolt. Conhece? Usain Bolt. Né? Aquele cara que ele faz aquela saudação, nem sei como é que é o negócio assim. O homem mais rápido que já supostamente correu na face da terra. Corre os 100 metros em 9 segundos, 9 ponto alguma coisa. Salomão diz que ele não é o mais rápido do mundo. Ele é o que detém um recorde, mas não é o mais rápido do mundo. Como é que Salomão pode dizer isso, né? Como é que ele pode dizer que ele não é o mais rápido? É porque você não sabe de fato quem é o mais rápido. Talvez o mais rápido, no dia que ele foi fazer o teste, no meio do caminho, ele virou o pé e quebrou o tornozelo. E ficou chorando lá na casa dele. Nunca mais vai correr. Ou se correr, não vai ser mais o mais rápido. Mas ele era o mais rápido. Ou no dia que ele foi fazer o teste, chegou atrasado e não deixaram ele entrar. Ele seria o mais rápido. Mas não aconteceu. Você sabe? O pastor das maiores igrejas não são os mais favorecidos. Quem disse isso foi Salomão. Pastor mais bem-sucedido não é mais inteligente, não é mais sabido, né? Talvez o mais sabido, o mais sábio, não está lá, não esteja lá. Né? Com certeza, Salomão disse que não é, que não está. Isso de imediato, né, nos dá um banho de humildade, né? Porque nós tendemos a pensar e analisar a nossa performance e atribuir mérito. E Salomão diz, Usain Bolt pode até achar, mas ele não é o mais rápido. O mais rápido apenas não conseguiu estar no lugar certo, na hora certa. Porque Salomão disse que tudo depende do tempo. Infelizmente, o melhor não estava na hora certa, no lugar certo. Infelizmente, aquele que seria colocado naquela posição não está no lugar certo, na hora certa. Não estava, simplesmente não estava. E o outro que esteve foi colocado. Salomão disse, tudo depende de você estar no lugar certo, querido. Tudo depende de você estar no lugar certo, na hora certa. Portanto, esse é o lugar que todo mundo gostaria de estar. Né? Mas Salomão também diz que existe aqueles que estão no lugar errado, na hora errada. E a ilustração que ele usa aqui no verso 12 é, esse homem é como peixe que apanhado na rede. A rede é lançada e o coitado do peixe está no lugar errado, na hora errada, justamente é o que é pego. Tem milhares de peixes no cardume, mas aquele é pego, estava no lugar errado. Ele diz, tem aquele passarinho também que é preso no laço do passarinheiro. Tem milhares voando, mas teve um que simplesmente resolveu pousar no lugar errado, na hora errada. Levou chumbo. E Salomão diz, você pensa que eles eram mais pecadores? Né? Jesus disse isso. Você está achando que esse peixe é mais pecador que o outro, esse passarinho é mais errado do que o outro? Jesus disse, não é. Está vendo a torre de Siloé? Caiu em cima daqueles ali. Estavam no lugar errado, na hora errada. Não eram mais pecadores do que os outros. Não eram piores do que os outros.
Aí isso nos dá uma sensação assim de fatalismo, né? Então se tudo depende aí desse tempo, né? De estar no lugar certo, na hora certa, então o que adianta eu me esforçar? O seu esforço servirá para quando você estiver no lugar certo, na hora certa. Mas acredite, o segredo não é ser mais inteligente, ou mais rápido, mais prudente. O segredo é estar no lugar certo, na hora certa. Isso nada mais é, traduzido em outras palavras, do que ser abençoado por Deus. Isso chama-se bênção. Desfrutar das bênçãos de Deus. Porque somente Deus pode coordenar essas circunstâncias, queridos, para que você esteja no lugar certo, na hora certa. Tem gente que é muito cuidadoso, planeja o dia dele meticulosamente, milimetricamente. Planeja suas carreiras, suas finanças, mas às vezes o imponderável acontece. Planejou tanto para aquele concurso, né? Mas na hora que ele vai sair para o concurso, cai um temporal, o transporte para, a cidade para, ele não consegue chegar na hora, não conseguiu estar no lugar certo. Isso acontece. É normal, a gente está no aeroporto, né? Já vi acontecer algumas vezes. Tinha um pessoal no aeroporto indo fazer um concurso, um concurso restrito. E eles chegaram lá, o voo tinha sido cancelado. Dava para ver o rosto deles, eles ficaram passados, eles não sabiam o que fazer, o que nós vamos fazer? Não tem jeito, não tem alternativa, não tem outro meio, não vai dar para chegar, perdeu, acabou. Não, você não vai estar no lugar certo, na hora certa, perdeu a benção. Isso é uma coisa extremamente angustiante, né? Mas também já vi muito o contrário. Já vi bastante vezes isso acontecer. O pastor contando com um amigo dele, né? Ele encontrou com esse amigo dele e falou, ele estava desempregado, né? Ele falou, e aí, encontrou com ele, e aí, tudo bem? Eu perdi emprego essa semana, profissional, né? Executivo de alto nível. Aí ele falou que passou 10 dias, ele encontrou com ele de novo. Falou, e aí, como é que você está? Ele falou, já estou bem, estou empregado. Ele falou, mas como é que é isso? Me conta o segredo. Né? Ele falou, não sei qual que é o segredo. Eu acordei de manhã com vontade de ir no shopping, comer um doce. Aí ele falou para a mulher dele, eu estou desempregado mesmo, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, quem eu encontrei? Ele contando, um colega meu de escola, que fez 2º grau comigo. Conversa vai, conversa vem. Ele perguntou o que estava fazendo, eu falei que tinha perdido o emprego. E ele falou, eu preciso de alguém na empresa hoje. Ele falou, hoje eu posso ir na sua empresa. E já foi contratado. Não dá raiva. Você fala, como é que pode? Ele estava na casa dele, deu vontade de comer doce. Eu tenho vontade de comer doce todo dia, a vida inteira, irmãos. Mas o doce dele é mais abençoado que o meu. Aí ele chega lá, e a bênção estava lá esperando ele. Presta atenção, se ele não tivesse sido comer aquele doce, ele não estaria no lugar certo, na hora certa. Quem foi que levou ele lá? É isso que eu quero falar para você hoje. Deus vai coordenar as circunstâncias na sua vida, querido. Se Deus não coordenar, e vão vigia o sentinela. Eu creio muito em coordenação de circunstância. Deus coordena, o Espírito Santo é o organizador do tempo e da ocasião, querido. Que nós costumamos chamar de Jesuscidência, né? E os ímpios chamam de sorte. Nós sabemos que existe mão de Deus, controle divino sobre as nossas vidas. Existe coordenação divina. Tem uma história muito interessante lá em 2 Reis, capítulo 4. Lá em 2 Reis, capítulo 4, se conta a história de Eliseu. Eliseu sempre passava numa casa de uma mulher rica, né? Casada com um homem mais velho. E lá ele orava, e um dia a mulher quis fazer um quartinho para ele orar, ele ficou muito agradecido. E perguntou para o discípulo dele, né, Geazi, o que nós podemos fazer por ela? Né? Olha, ela não tem filho. Ele foi, orou com ela, profetizou, 1 ano depois ela deu à luz. Mas aí, um dia o menino está lá no campo, né, com o pai dele, sentiu uma dor de cabeça. Levaram o menino para a mãe e o menino morreu. Teve alguma coisa, né, nos vasos da cabeça. E morreu. E ela vai atrás de Eliseu e fala, eu não te pedi um filho, eu não te pedi nada. Agora minha vida virou uma tribulação, meu filho morreu. E aí Eliseu vai, ora e o menino ressuscita. Você conhece a história. Mas aí depois no capítulo 8, no verso 1, 8, verso 1,
Eliseu fala para a mulher, olha, você vai embora. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho restaurar a vida, dizendo, levanta-te, vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá a terra por 7 anos. Então, sunamita, vai embora. Você vai embora, porque vai vir fome. Né? Isso é muito interessante. Mas aí a Bíblia fala que Geazi, aí no versículo 4, capítulo 8, versículo 4, Geazi estava conversando com o rei. Passados 7 anos, a mulher voltou para a casa dela. Mas quando ela voltou para a casa dela, outras pessoas tinham invadido a propriedade. Né? Naquela época já existia invasão. Já, né? Tinham invadido, porque ela ficou 7 anos fora. Invadiram a propriedade dela. Aí ela foi pedir para o rei, ela foi clamar para o rei tirar o pessoal da casa dela. Mas olha que interessante. Geazi estava conversando com o rei. Olha o verso 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, ô Geazi, me conta aí as grandes obras, né, que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurar a vida ao morto, quando a mulher cujo filho que ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha que hora que ela foi clamar. Geazi estava contando como Eliseu tinha restaurado a vida ao filho da mulher. Na mesma hora, a mulher estava lá clamando pela sua casa. Então disse, olha só, disse Geazi, ô rei, meu senhor, é essa mulher que eu estou te falando. Ele comentando para o rei, né? Olha o verso 6. Então rogou o rei a mulher e ela contou tudo. Então o rei lhe mandou oficial dizendo, faz-se restituir tudo que era seu e toda a renda do campo desde o dia que deixou a terra até agora. Irmão, vamos ser honestos. É um negócio assustador, fala sério. A mulher fica 7 anos fora e Geazi resolve conversar com o rei e ela aparece justamente naquela hora. Geazi fala, é ela que eu estou falando. E o rei chama ela e fala, foi isso mesmo que aconteceu? Foi desse jeito. Chama o oficial, dá tudo para essa mulher, ela já é abençoada, vai ser mais ainda. Ela não tinha filho, teve, o filho morreu, ressuscitou, agora ela vai ter a casa dela de volta com a renda, com tudo para ela. Isso chama-se estar no lugar certo, na hora certa. Você entende que esse é o segredo da nossa vida, querido? Esse é o segredo de um ministério, esse é o segredo da nossa vida. Isso chama-se graça. É simplesmente favor de Deus. Bênção. É estar no lugar certo, na hora certa. Muitos de nós ficamos pensando que o resultado, né, ministerial, o resultado da nossa sucesso, da nossa vitória, o fruto do nosso labor, do nosso... Não, querido, é simplesmente isso. É Deus te colocar naquele lugar, na hora que o Jesus está falando com o rei, se aparece lá. Aí ele fala, ele ali, ó. E você estava lá desentendido no meio da multidão, mas estava no lugar certo, na hora certa. Quantos querem estar no lugar certo em nome de Jesus? Eu quero estar no lugar certo. Agora, como que Deus faz isso? Eu tive algumas experiências assim. Sabe, querido? Há 14 anos atrás, Deus tinha algo para tratar específico comigo. Eu fiquei 1 ano e 2 meses desempregado. E Deus moldou, trabalhou muito comigo nesse período. Mas foi um período muito difícil. Foi um período que eu aprendi a ver Deus nas coisas. E a entender porque Ele é Jeová Jireh. E a entender que Ele é o Senhor do tempo. E que em todas as coisas existe propósito. E eu estava desempregado e resolvi me matricular numa segunda faculdade, numa outra faculdade. Mesmo desempregado, fui lá, fiz o vestibular, fiz os testes, passei, me inscrevi, me matriculei. E na primeira semana de aula, entrou o professor na sala. E no primeiro dia de aula, sempre tem aquele momento, né, de se apresentar, de quebra-gelo, né, de falar o que você faz, todo mundo se apresentando, todo mundo falando, eu sou fulano, eu faço tal coisa, trabalho em tal empresa, em multinacional, instituição, e todo mundo, né, e eu levantei, eu falei, meu nome é João e eu estou desempregado. Só isso que eu tinha para falar, não tinha mais nada para falar. Fui muito sincero, transparente, sem muito floreio, né? Coloquei com muita serenidade. Muito bem, era só o que eu tinha para falar.
Mas ali eu pude ver que Deus realmente estava tratando comigo. Porque uma sala de 60 alunos, eu era o único desempregado. Estavam todos empregados e muito bem empregados. E aí passou um dia, no dia seguinte, segunda aula, faculdade ali na Brigadeiro. Estou sentado, um aluno bate nas minhas costas, me chama e pede para eu olhar para uma janelinha de vidro que tinha na porta. A porta tinha uma janelinha de vidro no meio da porta, né? Aquelas coisas de universidade. Eu olhei para trás, estava a cara daquele professor, um senhor já de certa idade. Ele estava com o rosto naquele vidro, me chamando para fora da sala, né? Porque eu já estava com outro professor, já era uma outra aula. Eu achei estranho. Eu falei, eu pensei, né? Meu Deus, eu só tive uma aula com esse homem, já arrumei encrenca para o meu lado. O que será que ele quer? Eu levantei, fui lá para fora, fechei a porta da sala, e ele começou a conversar comigo, perguntar, rapaz, o que você faz? Qual a sua especialidade? Qual a sua experiência? Aí eu contei rapidamente, comecei a falar. Ele falou, olha, eu sou diretor numa multinacional, onde eu trabalho, e eu estou precisando de uma pessoa como você, para trabalhar comigo. Você aceita? 1 ano e 2 meses desempregado. Falei, vou orar a Deus. É claro que eu sabia que Deus tinha me colocado no lugar certo, na hora certa. E ele falou as condições, rapidamente, eu falei, claro, aceito. Então, para resumir a história, já se passaram 13 anos que Deus abriu essa porta, que eu estou até hoje. E a cada ano Deus veio honrando e honrando, porque porta que Deus abre, só Ele fecha. Se não for para o propósito dEle, querido, ninguém fecha. E um detalhe, olha que detalhe interessante, aquele não era só a minha primeira aula, era também a primeira aula e a primeira turma daquele professor. Deus colocou ele lá, naquela primeira aula, naquela primeira turma dele, para que eu estivesse no lugar certo, na hora certa. E só eu sei como Deus tem me abençoado através dessa porta. Isso chama-se bênção de Deus. Entende o que eu estou dizendo, querido? Às vezes o que você pensa também, o que você acha que pode ser ruim, na verdade pode ser Deus querendo te abençoar e você não está percebendo. Sabe? Tanto tempo desempregado, às vezes é Deus te colocando no lugar certo. Como é que Deus te guia para o lugar certo? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Como é que Deus te guia para o lugar certo? Como é que Deus vai guiar você para estar sempre na posição certa? Isso é algo que eu tenho buscado no meu coração. Você precisa ouvir a Deus. Porque se você ouvir a Deus, Deus vai te guiar para você estar no lugar certo, na hora certa. Só que a religião nos faz pensar que ouvir a Deus é algo muito difícil e complicado. Sabe, não existe no Novo Testamento, uma instrução para ouvir de Deus. Não tem. Não tem. Lá diz para você não ignorar. Mas lá não diz que tem algumas instruções. Não tem 7 passos, não tem 7 lições, não tem um livro para te ensinar a ouvir de Deus. Parte sempre do pressuposto de que todos os filhos vão ouvir. Na verdade, Jesus disse isso lá em João 10, 27, né? João 10, 27, abre lá. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não diz, olha, as minhas ovelhas vão aprender a ouvir. As minhas ovelhas vão fazer um curso para ouvir a minha voz. Não, ele diz, as minhas ovelhas ouvem. Então, ouvir de Deus não pode ser essa coisa complicada que as pessoas querem fazer parecer. Sabe, eu falo isso, sabe, uma vez eu vi um estudo, alguém me deu um estudo de como ouvir de Deus. Depois que eu olhei o estudo, eu fiquei tão desanimado, eu me senti um crente tão sem vergonha, irmão. Porque é tão difícil as coisas ali, tão complicadas, tão profundo, tão misterioso. Eu falei, mas isso não está de acordo com o Evangelho de Cristo. Porque o centro do Evangelho é Cristo em vós. Esse é o centro do Evangelho. Cristo em vós. Deus não quer complicar, Deus quer simplificar.
Agora, você converteu e quer que as coisas fiquem mais difíceis. É mais difícil ouvir, mas para alguns clientes é muito complicado ouvir de Deus. Para qualquer coisa ele tem que trancar no quarto dele e ele tem que ficar fechado lá, esperando até ter uma luz, um brilho diferente e ele entender a voz de Deus. Dá muito trabalho viver o cristianismo desse jeito, querido. Não dá para você ficar o tempo inteiro dentro do quarto. Você precisa ter essa conexão com Deus, sempre, sempre. Mas a religião nos leva a isso. Mas sabe o que Paulo diz lá em Filipenses 2, verso 13? Onde Paulo diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar. Tanto o que, querido, que ele diz lá? O querer. Querer. Eu vou falar algo, talvez você ache estranho, que eu vou dizer. A maneira mais espontânea, simples, que Deus fala com você, é produzindo em você querer. Desejos santos. Estou te falando isso porque isso tem sido chave, querido, na minha vida por esses anos todos. Eu vejo um negócio, querido, eu falo, eu quero esse negócio. Como que vai ser? Eu não sei. Eu quero esse negócio é muito bom. Isso é coisa da sua carne. Não, só pode ser Deus que colocou isso em mim. Eu sempre parto do princípio que esse querer é um querer divino. E, querido, não falhou nenhuma vez. E quando eu não quero, não adianta fazer pichincha, não adianta fazer promoção, não quero, não estou com vontade. Mas você só faz assim, eu não quero, é porque o Espírito não produziu em mim nada a respeito disso. Mas peraí, você nem entrou no seu quarto para orar, você nem jejuou, você não precisa jejuar a respeito da maior parte das coisas, queridos. Sabe o que nos falta? Menos religião e mais comunhão para entender a posição da bênção. Quando você acordar de manhã, é simples, querido. Acorda de manhã, vai orar. Eu sempre falo, Deus, produz em mim hoje os seus santos quereres, os seus santos desejos. Os seus desejos estejam no meu coração hoje. Aí, se dá vontade de comer um pastel na feira, eu vou. Eu falo, é de Deus. Deus quer que eu coma esse pastel hoje. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Mas Ele é meu Pai e Ele desperta em mim o querer e o realizar, diz a palavra. Então, Ele me deu o querer, eu posso pagar, né? Eu vou pegar meu carro e vou lá. E você sabe, muitas vezes você pode estar comendo um pastel na feira e aparecer as santas conexões lá, comendo um pastel na feira. Aí você fala, mas pastor, você tem essas vontades? Eu tenho muitas, querido. E você também pode ter. Às vezes você, irmã, você acordou com vontade de ir no shopping. Aí você fala, só pode ser do diabo, vou repreender esse espírito infernal de consumo. Pode ser que não. Pode ser que não. Quantas vezes você foi no shopping, né, e você encontrou alguém que estava precisando justamente de você naquele dia? Você achou que estava indo para o shopping. Deus te usou o shopping apenas para despertar em você, mas Deus tinha outras conexões para fazer com você ali. Então esteja atento, querido, porque Deus vai operar em você o querer e o realizar. Não despreze isso. Muitos de nós desprezamos isso. Eu não desprezo, querido. Eu dou muito valor no querer, entende? Por quê? Porque eu sou nascido de Deus. Cristo está dentro de mim. Ele opera em mim querer coisas. Então, se eu estou querendo, Deus está por detrás disso. Pastor, mas peraí, tem que equilibrar a palavra de Deus, porque lá em Jeremias, né? Jeremias capítulo 17, Jeremias 17, 9. Lá diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração do homem. É verdade, isso aí é verdade. Agora, isso aqui foi escrito aonde? No Velho Testamento, sem o discernimento de espírito. Você está vivendo no Novo Testamento, numa era em que você é dirigido pelo Espírito Santo. Eu deixarei sobre vós o meu Espírito. E é Ele quem te guia e que te dirige, querido. Hebreus diz o quê? Que Ele vai tirar o coração de pedra e nos dá um coração de carne. E no nosso coração Ele vai escrever as suas leis. Você crê nisso, querido?
Então você não tem mais esse coração corrupto, querido. O seu coração agora é singelo, é novinho em folha, é um novo coração. Isso não é mera ilustração, aqui não é uma ilustração bíblica, é um fato espiritual. Você ganhou um novo coração, ele não é mais corrupto. Por que Deus iria te dar um novo coração que não presta? Se o antigo já não prestava, ele vai dar um novo que continua não prestando? Não precisava, bastava ficar com o antigo. Mas ele nos deu um novo. Pastor, mas orar é importante. É fundamental, ninguém está falando para você não orar. Orar é muito importante, porque a oração, ela tem outros propósitos, né? Mas Deus também, ele está dentro de você, ele fala com você. O que eu estou falando aqui é uma questão de ouvir e obedecer. E às vezes a razão do nosso fracasso, ou das nossas frustrações, das nossas derrotas, é porque nós não obedecemos quando ouvimos o desejo do coração do Pai em nós. Porque muitas vezes o que nós ouvimos não é o que a nossa carne deseja. Mas Deus coloca sim desejos do coração dele no teu coração. E na maioria das vezes, esta é a forma de Deus te colocar no lugar certo, na hora certa. Se você ouvir e obedecer. Essa é a resposta para você estar no lugar da bênção, na posição da bênção. Veja, querido, ninguém está diminuindo a oração. Ninguém está falando que não é importante. Mas tem certas coisas que o Espírito simplesmente produz em você. É que é tão sobrenaturalmente natural que você às vezes não dá importância. E é por isso que você às vezes perde o encontro no lugar certo. Porque você não dá crédito a esse querer espiritual. Entende? Não dá crédito ao querer que Deus está gerando em você, que Deus está produzindo em você. Pastor, tudo que eu quiser é de Deus? Tudo querer que acontece é de Deus? Não, tem querer da carne, sim, claro. Se você quer sair com a mulher do vizinho, eu quero te dizer, é pecado. Entende? Mas não preciso de ninguém te contar. E nem você me pergunta se é de Deus ou não, porque você já sabe o que é do Espírito Santo ou não, porque o Espírito Santo já falou. Ele fala, isso aí está fora, não tem nada a ver. Você sabe disso. O problema são aquelas outras coisas que são simples e até puras, mas que o diabo diz, ignora isso, não liga para isso não. Isso é coisa sua. Isso não é de Deus, isso vem de você mesmo. Não, vamos ser mais espontâneos, querido. As ovelhas ouvem a minha voz. Não tem que fazer curso para ouvir de Deus. Você tem que fazer curso só para você ficar atento. Né? Porque Deus está falando e às vezes você está ignorando. Mas para ouvir de Deus não precisa. Nasceu, já ouve o pastor falar. A hora que o pastor fala, ouve. Foi Jesus quem disse isso. Jesus falou isso. Paulo falou, Deus opera em vós o querer. E depois ele opera também o realizar. Essa é a verdade do Evangelho. Cristo está em nós. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo está aqui falando uma citação de Isaías. Mas ele mudou um pouquinho o original. O original diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para que aquele que nele espera. No Velho Testamento é para aquele que neles espera. No Novo Testamento é para aquele que os amam. Isso significa que no Novo Testamento não temos que ficar, na verdade, o tempo inteiro esperando, mas temos que ficar atento, porque ele já está falando. Entende? Os irmãos estão entendendo? Uma cara de interrogação. Às vezes esse querer é mais forte. Às vezes ele é mais fraco, mas ele vai se manifestar. Quando você acordar de manhã, a partir de agora, fala para o Senhor, fala, Deus, eu quero estar no lugar certo. Manifesta em mim o querer do Senhor hoje. Você vai considerar espontaneamente. Deu vontade de fazer algo? Pondera. Veio o desejo de algo? Está em linha com a palavra, não tem nada de errado nem impuro, não entristece, pondera, seja espontâneo, permita que o Espírito conduza você nessa simplicidade
espontânea. Pastor, nunca mais teria que jejuar? Não, vai ter que jejuar, sim. Há situações de crise que exige jejum, oração intensa, claro que sim. Eu estou falando aqui do dia a dia, de andar no Espírito, do dia a dia que você vive, em comunhão com o Senhor. Pode acontecer muitas coisas no seu dia a dia, se você apenas se deixar levar espontaneamente pelo Espírito de Deus. Eu tenho visto isso acontecer frequentemente, querido. Deus simplesmente faz dessa forma. Pastor, como é que a gente pode ter um querer cada vez mais santo, cada vez mais coerente com a vontade de Deus? Vamos falar aqui 2 exemplos, a gente encerra. O primeiro é com Maria. A Bíblia fala que Marta e Maria, né, lá em Lucas capítulo 10, verso 38, Jesus foi visitá-la. Você conhece a história. Marta estava muito ocupada, fazendo muita coisa. Maria estava aos pés de Jesus. Eu imagino contemplando o Senhor, né, extasiado, né, com a sabedoria, com a majestade. Marta então reclama. Ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Manda que ela venha ajudar-me. Mas em vez de concordar com Marta e repreender Maria, Jesus falou diferente. Ele disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria descobriu que é necessário. Só uma coisa é necessária: gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo contemplando o Senhor, gastar tempo cantando o Senhor, gastar tempo meditando no Senhor, gastar tempo lendo sobre o Senhor, gastar tempo adorando o Senhor. Simplesmente investir tempo nele. Sabe, nós temos aprendido em Deus isso, querido, que tem dia que está difícil orar, então eu canto. Sabe que tem dia que é difícil orar? Não sei porquê, mas tem. Por alguma razão espiritual, eu começo a orar, a mente divaga, sabe? Começa a bocejar, né? É uma coisa complicada. Aí você fala: pá, então não vou orar. Não, está difícil orar, então canta. No dia que está difícil cantar e orar, então nesse dia, confessa a palavra. Pega a Bíblia e começa a orar o que está escrito. É difícil um dia que está tudo difícil. Alguma coisa tem que estar mais fácil. Por isso é indesculpável. Seja como Maria. A Bíblia fala, uma semana antes, né, do Senhor Jesus ser levantado na cruz, lá em João 12, Jesus mais uma vez foi visitá-las. Só que naquele dia, diz a Bíblia, Maria estava com um vaso de bálsamo. E com esse perfume, ela ungiu os pés do Senhor. Você conhece a história? Judas, né, ficou chateado, reclamando, dizendo que era um desperdício. Mas Jesus diz o quê? Lá em João 12, verso 7. Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. E no mesmo texto que está contando lá em Marcos 14, verso 9, Jesus diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Mas o que ela fez não foi porque ela é inteligente. Ela nem sabia que Jesus ia morrer. Ela só fez aquilo porque ela já estava habituada a adorar ao Senhor. Já fazia parte da sua vida aquilo, ela teve desejo. Ela não planejou, ela não precisou ficar pensando: eu vou sair hoje, vou ter um encontro com a pessoa certa para resolver tudo. Não, ela não ficou pensando nada. Ela simplesmente gastava tempo com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se encarregava do resto. Mas o fato é que ela não sabia que ele ia morrer. E ainda assim, ela o fez. E lá em Lucas, capítulo 24, verso 1, diz que na manhã que o Senhor levantou dos mortos, algumas mulheres vieram ungir o corpo de Jesus. Só que elas vieram tarde demais. Jesus já tinha sido ungido por Maria antes dela chegar. Maria fez na hora certa, no lugar certo. Aquelas outras perderam a oportunidade. E porque Maria fez na hora certa, no lugar certo, aonde for pregado o evangelho, vai ser lembrado o que ela fez. E por que ela recebeu uma bênção tão grande? O que ela fez de especial? Né? Uma obra? O que ela se preparou? Nada. Ela só investiu, gastou tempo com o Senhor. Entende? Eu vou tentar resumir isso tudo, querido. Você quer ser abençoado?
Ou seja, você quer estar no lugar certo, na hora certa. Que o seu coração seja um coração adorador. Adore Ele em todo o tempo, com toda a sua força, com todo o seu ser, com todo o seu viver. Que o seu coração esteja inclinado aos seus pés. E Ele satisfará o desejo do teu coração. O Senhor está procurando quem o adore em espírito e em verdade. Então não existe técnica, não existe curso, não existe segredo. Apenas senta o teu coração no colo do Pai e deixa Ele te abraçar e ouça a voz do Espírito e Ele te guiará e endireitará as tuas veredas e Ele será lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. E quando você tiver esse coração, você vai poder ouvir a voz do Senhor dizendo: tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela tua mão direita. E digo a ti, não temas, eu te ajudarei, eu te colocarei no lugar certo, na hora certa. Então eu queria encerrar com um último exemplo aqui da palavra de Deus. Um outro exemplo é Davi. Davi simboliza aquele que não é lembrado por ninguém, né, no começo do seu ministério. Ele é o típico esquecido, né? Ninguém lembrou dele. A Bíblia fala que Samuel foi para a casa de Jessé para ungir um rei. Os 7 irmãos de Davi estavam lá, né, enfileiradinho. Davi não estava. Onde é que estava Davi? Estava cuidando do rebanho da família. Por que Davi estava cuidando do rebanho da família? Eu não sei. Mas provavelmente, como alguns acreditam, era um filho negligenciado, né? Visto de alguma forma, de maneira negligente pelo pai. Ou seja, Davi era alguém que tinha sido esquecido. Talvez você se sinta às vezes como Davi, esquecido, né? Talvez você, como Davi, está achando que está esquecido por Deus. Mas Deus estava vendo ele no meio das ovelhas. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Davi não estava lá cuidando de ovelhas, né, amargurado com o pai dele. Né? Ah, me esqueceu, você vai ver o que vai acontecer com você. Não, ele não estava lá pensando, maquinando um tipo de vingança. Não, nada disso. Ele estava lá adorando ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estava lá ministrando ao Senhor, homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala, então, que Samuel veio, passou pelos 7, não era nenhum, falou, não tem mais nenhum filho, tem um, manda chamar então. Esse é o homem. Davi, então, é ungido na frente dos seus irmãos. O que Davi fez depois disso? Foi lá para Jerusalém reclamar o trono? Não, voltou para cuidar das ovelhas. Não tem mais nada além disso para fazer. Deus me ungiu, mas o que eu tenho que fazer é isso. Voltou. Né? Simplicidade. Continuou. A vida dele voltou para cuidar das ovelhas. Mas aí Deus faz as coisas. Move as circunstâncias. Surgiu a primeira oportunidade. Saul ficou possesso. Preciso de alguém para ajudar. Alguém conhece alguém que pode aliviar Saul. Aí lembraram de Davi, que tocava harpa. E quando ele tocava, tinha tanta graça, né? Tanta unção. E Davi, então, vai lá, toca, ministra. Saul sente bem. Veja, uma grande glória. O que Davi faz depois disso? Vai reivindicar dinheiro, poder, recompensa? Não, ele volta para cuidar da ovelha de novo. Volta para casa e vai cuidar das ovelhas. Está lá ministrando ao Senhor. Enquanto ele ministra ao Senhor no campo, ele está crescendo na sua unção, na comunhão com Deus. Entender os quereres de Deus. Parece outra oportunidade. O pai chama ele, vai levar comida para os teus irmãos que estão no campo de batalha. E ele chega no campo de batalha, você conhece a história. Bem na hora que ele chega, aparece quem? Golias. Hora marcada. Lugar certo. Hora certa. Mas o que permitiu Davi estar no lugar certo na hora certa?
É porque ele ficava tramando, pensando, eu vou ficar aqui com meu pai, qualquer coisa ele me manda para o campo de batalha, chegar lá, eu vou me oferecer para Saul. Não tinha nada, não tinha plano nenhum. Ele estava totalmente desarmado, ele só estava se ocupando do Senhor. Enquanto ele se ocupava das coisas de Deus, o Senhor preparava as circunstâncias para ele. Davi só tinha que cuidar das ovelhas e tocar sua harpa para o Senhor. Na hora que precisar dele ir, o pai vai dizer para ele, vai levar a marmita lá para o seu irmão. Mas na hora que ele chega lá, Golias já está lá para falar na frente dele. E ele fala, escuta, o que o rei vai dar para derrubar esse sujeito? Eu acho que eu vou aceitar, né, esse negócio. Você conhece a história, Davi derruba, vira um herói. Tudo foi arranjado. Sabe por quê? Porque ele estava investindo tempo com o Senhor. Sabe o que você tem que fazer, querido? Invista tempo com o Senhor. Eu fico preocupado, às vezes, quando eu vejo certos livros, querido, que falam, né, sonha grande, você vai ganhar o mundo. Não funciona assim, querido. Davi não estava sonhando nada disso. Só com o Senhor. Deus é que tirou ele da malhada, querido. Deus é que fez isso. Enquanto eu estou com o Senhor, enquanto você está com o Senhor, a hora que você sai de casa, querido, Deus sabe colocar você no lugar certo, na hora certa. Amém? A vitória não é do mais rápido. Quem vence a luta não é o mais musculoso, não é o mais forte. Quem vai realizar a obra não é o mais talentoso, mas é aquele que está como Maria, aos pés de Jesus. Como Davi cantando na presença do rei. Você vai ser colocado no lugar da bênção. Pessoas vão ser enviadas de maneira sobrenatural, querido. Pessoas que vão abrir porta para você. Às vezes você fica pensando que a maneira como você pensa, fala, eu vou ter que fazer uma grande campanha, uma grande coisa. Não, às vezes Deus está planejando outras coisas para você. Está planejando você encontrar certa pessoa que vai mudar a história. Então, querido, se a vitória não é do mais sabido, não é do mais forte, então no final ninguém tem que bater a mão no peito e se gloriar. Aqui não tem ninguém que tem que se gloriar de nada. Quem tem, tem porque recebeu. E recebeu de graça, por causa do favor imerecido de Deus. Tudo depende do favor de Deus. Amém, querido? Fala para o irmão que está do teu lado aí. Fala, meu filho, você não tem que fazer. Você só tem que estar no lugar certo, na hora certa. Fala isso para ele. Amém, querido? Sabe, o cego de Jericó, Jesus curou o cego Bartimeu. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, né? E ele falou, viu Jesus passando e começou a gritar, e as pessoas começaram a falar para ele, para de gritar, tem uma multidão, ele não vai te ouvir. E você conhece a história, Jesus foi, curou o cego. E eu tenho certeza que veio aquele desejo forte no coração, né, dele. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Sabe quantas vezes Jesus passou por lá depois que ele curou esse cego? Nenhuma. Foi a última vez que Jesus passou ali. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Você só tem que fazer uma coisa, querida. Estar na posição da bênção. Como é que nós podemos estar na posição da bênção? Quando você tem comunhão com o Pai. Deus vai colocar o desejo dele no teu coração. Deus vai colocar os quereres no teu coração. O seu coração não será mais um coração corrupto. Os teus desejos não serão mais corruptos. As tuas vontades serão as vontades do Pai. Os planos de Deus serão os teus planos. Ele é o que te guardará pela direita, pela esquerda, por trás e por diante. Ele é o que vai te levantar, Ele é o que vai te guardar, Ele que vai ser
o guardião da tua cidade, ele que vai ser o sentinela. Senão, querido, nada adianta comer os pão das dores, se o Senhor não for conosco. Mas se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Às vezes nós fazemos tantas coisas, queremos tantas coisas, pensamos tantas coisas. E o Senhor só pede uma coisa: dá-me, filho meu, o teu coração. Sabe quem ouve a voz do Pai? É aquele que tem comunhão com o Pai. É aquele que está próximo do Pai. Sabe o filho que é mais abençoado? É aquele que tem intimidade com o Pai. Se você visita o seu pai só no Natal, ele te ama, ele tem carinho por você, ele fará qualquer coisa por você. Mas você não desfruta da bênção dele. Você não desfruta de tudo que o Pai tem. A bênção não é completa, porque você não está em comunhão com o Pai. E o Senhor diz que Ele quer ter comunhão conosco. Para estar na posição da bênção, você tem que ter comunhão com o Pai. É um privilégio. E você não faz isso por troca. Você faz isso por amor. A bênção é consequência. A bênção é consequência. Não existe tal teoria da prosperidade. Prosperidade é comunhão. A gente dizima porque ama, a gente oferta porque ama, a gente se dedica porque ama, a gente louva porque ama, a gente está na casa do Pai porque ama. Essa é a posição da bênção. Porque quando você tem comunhão, o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Você não vai ter dúvida. Você não vai ter dúvida. Porque Deus vai te dando experiências. E você vai saber que naquele momento é sim para você ir no shopping comer um doce. Porque você não tem mais dúvida da voz do Espírito Santo. Você reconhece a voz do seu pastor. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Que possamos todos estar no lugar certo, na hora certa. Que possamos todos estar na posição da bênção de Deus. E tenhamos esse coração para desejar não sermos abençoados, não querer a bênção. Nós erramos quando queremos a bênção. Erramos quando queremos ser. Erramos quando queremos fazer. Erramos quando queremos acontecer. Erramos quando queremos ser o melhor. Nós não queremos a bênção. Nós queremos o abençoador. Essa é a posição de vitória. Essa é a posição da bênção. Amém? Que você esteja nessa posição. Feche seus olhos. Vamos orar. Sabe, nós falamos de coisas aqui tão simples, coisas tão óbvias. E que muitas vezes é tão difícil a gente praticar. Às vezes é tão difícil a gente viver. Às vezes é mais fácil a gente fazer tantas coisas, viver tantas coisas. E não ouvimos, não obedecemos a voz do Espírito. Você só tem ganho, querido. Amém? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou conosco, quantas vezes o Espírito Santo de Deus te deu direção e você sabia que era o Senhor. Então somente confia nele, que o mais Ele fará. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor.